Realidade, que é acesso a todos. Equidade. Equidade é igualdade que está na Constituição. E integralidade. O cidadão pode sofrer qualquer tipo de doença. Ele precisa ser atendido na sua integralidade. Mas só na doença? Não. Lá na vacinação, a criança, o idoso contra a gripe, a mulher fazer o Papa Nicolau para prevenção do câncer de colo de útero, a mamografia para o diagnóstico precoce. Então, integridade mexe com a educação, com a promoção, que é educação para a saúde, não fumar, não beber, não comer exagerado, proteção, que é a vacina, e recuperação, que é a doença. É na sua integralidade. São os princípios doutrinários. E tem os princípios organizacionais, que é a regionalização, que é a descentralização, que é a resolubilidade, tem que resolver, que é a municipalização descentralizada, que é o complemento do setor privado no caso da rede filantrópica das santas casas, tais comunitários e religiosos. Então são esses os princípios que regem o Sistema Único de Saúde. Antes de nós avançarmos sobre financiamento do SUS e gestão, é importante colocar que para nós assegurar um SUS para todos, equânime, universal, justo, não basta só o SUS com gestão e muito dinheiro. É preciso o país passar por muitas transformações. Nós somos um país ainda de 30 milhões de miseráveis. Precisamos avançar enormemente na área da educação, enormemente na área bancária financeira, que é penalizado o direito social e a produção em nome da bancarização, em nome do lucro desenfreado. Então o país precisa também de mudanças e transformações, não unicamente das, mas a saúde é o maior tesouro. O meu querido companheiro lá de Porto Xavier, o Dr. Paulo Sommer, que é um médico que ama o SUS e ama os doentes que atende, ele vai dizer, mas o Perón está entusiasmado com o SUS, mas o hospital aqui de Porto Xavier está sofrendo, a tabela é péssima, a gente se supera. É verdade, estou usando o Dr. Paulo Sommer como exemplo. Há enormes dificuldades de acesso. Às vezes, lá na minha terra, em Juí, o mesmo aqui em Porto Alegre, a pessoa vai 5, 6 vezes para conseguir uma consulta, ou tem que dormir na porta do posto. Muito difícil. Ou uma senhora lá de Uruguaiana, ela apalpa a mama uma vez por semana ou todos os dias e descobre um pequeno nódulo, quase nada, o tamanho do alfinete. E ela ouviu que o nódulo pode ser câncer de mama. Aí ela começa uma romaria. Eu citei Uruguaiana como exemplo. Quase todas as cidades do estado e do Brasil. Aí ela vai chegar num ginecologista 3, 4, 5 meses depois, que no meio do caminho ela pode desistir, depois recomeça, aí aquela cabeça de alfinete virou uma bolita, uma bola de gude. Aí a chance dela de se salvar, que podia ser 95%, passa a ser apenas 5%. E outras dificuldades de acesso que existe. Então o acesso é enorme, é gestão. Os secretários municipais, os governadores, enfim, os gestores da saúde precisam investir em gestão do serviço de saúde, tanto para enfermeiro, farmacêutico, para o dentista, para o médico, ou para o administrador, ou qualquer outro que assume a chefia de um serviço. E também há obstáculos financeiros, não é só de gestão, financeiros,
que é o desfinanciamento progressivo do SUS. Lá, em 2000, nós escrevemos na Constituição que o PMDB foi decisivo, recursos permanentes para a saúde, indesviáveis. Todo ano o dinheiro da saúde aumenta nos 3 níveis. Mas começar os desvios é um outro obstáculo enorme, os desvios do dinheiro do SUS. Uma outra dificuldade, eu sou médico de criança, fui 20 anos médico de criança, defendi pediatria social como ninguém, trabalhando com mãe e criança de alto risco, evitando internação. Mas me tornei líder da área terciária da saúde, da parte da recuperação. Tive todas as pontas, na promoção, na proteção e na recuperação. E a área hospitalar vai mal. O presidente da OPAS, o diretor da OPAS, o ex-diretor, que foi embora no passado, disse que os gestores não estão olhando para a medicina terciária, que é a área da recuperação. A lógica da saúde deu uma virada lá em 98, no governo anterior ainda de FHC, e passou-se a investir na atenção básica, que deve ser prioritária, indiscutível, que nós temos que focar na atenção básica. Por isso que os indicadores do Brasil melhoraram. Eu não sou apocalíptico. Os indicadores de saúde melhoraram no país. Mas está sendo esquecida a área terciária e aí mexe com os hospitais do Brasil, em especial as Santas Casas, são os maiores parceiros do SUS. E aqui no estado, as Santas Casas são 70% dos hospitais. No Brasil, o SUS paga, de cada R$100 de qualquer procedimento, o SUS paga R$55 o custo. O SUS tem dificuldades de olhar para a área de pessoal. Agente de saúde, enfermeira, farmacêutico, técnico, médicos, dentistas. O capital humano do SUS também está sendo esquecido. Isso é uma enorme dificuldade. Na área de pessoal, é dificuldade nas 3 pontas, da atenção básica à recuperação. É outro obstáculo. Mas vamos adiante. O que nós vimos assim, a situação do Brasil mais ou menos, a questão da renda, o histórico do PMDB, o PMDB que construiu o SUS, vimos legislação, vimos acessos, obstáculos, falamos de riquezas e pobrezas dentro do SUS. Vou entrar agora na questão do financiamento. O SUS vive uma situação seríssima de subfinanciamento. Apesar da emenda constitucional 29 do ano 2000, que nós dobramos em 7 anos a orçamentação na área da União, os municípios aumentaram a sua participação, a União proporcionalmente diminuiu e os estados aumentaram um pouco, mas são os estados que mais se omitem. Ali o 195 que diz que a União, Estado e municípios têm que participar. O artigo 30, se vocês olharem com atenção, o artigo 30, inciso 7, diz que a saúde é competência do município, com a cooperação técnica e financeira do Estado e da União. Então, atenção, vereadores, prefeitos, futuros vereadores. A responsabilidade da saúde, está ali na Constituição, no artigo 30, começa primariamente com a prefeitura. O maior avanço do financiamento foi a emenda constitucional 29. Qual era a reclamação até 2000? O orçamento da União subia e descia, dos estados subiu e descia cada ano, dos municípios também. Nós fizemos um grande movimento que começou em 95, com a proposta da PEC 169, do Eduardo Jorge, do Mendes Ribeiro, eu fui o relator. Aprovamos a emenda 29 no ano de 2000, que dizia o seguinte: a União, o orçamento da União